presidente do Hospital Regional da Cevares, e viemos aqui hoje trazer alguns esclarecimentos à população de Rio Bonito e de localidades próximas a respeito dos fatos que vêm acontecendo. Lamentavelmente, devido à grande demanda de documentação, de exigências que o hospital precisava cumprir, nós não conseguimos vir até aqui para trazer um esclarecimento real do que vem acontecendo. A gente tirou esse tempinho hoje, dia 2 de junho de 2021, eu estou acompanhado do diretor, do administrador do hospital, o Marcelo, e com a Rose, que é do departamento jurídico, a nossa advogada, que eles vão me auxiliar para que eu possa passar as informações de modo mais claro possível, para que a gente não deixe dúvidas. A gente não veio aqui para incriminar ninguém, para denegrir imagens de ninguém, para criticar. Nós viemos apenas para trazer a informação como realmente aconteceu. Então vamos lá. No dia 21 de maio, o SBT vinculou uma matéria fazendo algumas denúncias do Hospital Regional da Cevares. E uma dessas denúncias era que no mês de dezembro, devido a uma falta de oxigênio na usina, nós tivemos um aumento de mortes. Fato este avaliado por toda a equipe técnica do hospital, o setor jurídico, o administrador, e foi visto que essas informações eram inverídicas através do livro de registros de óbitos. No mês de dezembro nós não tivemos, inclusive, o dia que a matéria informa que houve o aumento de morte, nós tivemos acho que 4 ou 5 dias consecutivos sem morte alguma. Isso posteriormente vai ser apresentado a toda a população através de documentos. O departamento jurídico fez uma solicitação de resposta, direito de respostas à emissora de TV, porque a gente precisa esclarecer todos esses fatos através de documentações. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso, doutora? Como a gente procedeu, como a gente fez? Então, nós entramos com um direito de resposta contra o SBT para poder o hospital se manifestar em relação à denúncia que foi realizada quanto aos óbitos ocorridos no hospital nesse período que foi vinculado à matéria. Isso solicitamos ao judiciário para que nós tenhamos o direito de resposta do hospital para comprovar a veracidade das informações. Gostaria, inclusive, que o Marcelo, na figura de administrador, que acompanhou todas essas denúncias, o que a gente tem para falar sobre essas denúncias ocorridas sobre os óbitos, Marcelo? Bom dia a todos. Conforme o nosso vice-presidente relatou, a gente levantou os dados, depois nós vamos apresentar todos eles. O número de óbitos em dezembro aumentou devido ao número de internações. A nossa média continua a mesma, praticamente a média do Brasil de óbitos. Já foi visto isso nos livros de ocorrência, não há registro nenhum óbito no dia 17, conforme foi relatado pelo SBT. Inclusive, eu aproveito o momento para dizer que contra fatos não há contestação. O hospital foi referência no tratamento Covid, a população acompanhou, pessoas de São Gonçalo, de Niterói, pedindo encarecidamente que conseguíssemos vagas para que fossem transferidos para aqui, porque o índice de cura, o índice de sucesso no tratamento de Covid foi notório, comentado por todos, inclusive muitos relatos de pessoas que passaram por aqui agradecendo o carinho, o empenho da equipe médica, de todos envolvidos no tratamento, e a gente vai mostrar tudo isso através de documentos, para que não seja maculada uma imagem criada com tanto sacrifício que a instituição conseguiu ao longo dessa pandemia que a gente vem enfrentando. Vale ressaltar que uma das denúncias feitas pela emissora era que o hospital se tornou um grande disseminador de vírus, uma coisa totalmente infundada, porque nós somos constantemente vistoriados pelos órgãos competentes, nós temos filtros, todo o sistema de exaustão é controlado através de filtros, através de limpeza, há uma equipe técnica responsável somente por esse serviço. Então tudo isso posteriormente a gente vai apresentar em novos vídeos, nós vamos documentar e aguardamos também, esperamos que a emissora nos dê o espaço para que a gente apresente todo esse documental para a população, para que não haja dúvidas com respeito às informações aqui dadas.
Passamos para o dia 25 de maio, o dia do incêndio na caixa de fusíveis, né? Deve ter um outro nome, um nome técnico, só que eu desconheço esse nome. Para ficar mais fácil para todos, é uma caixa de fusíveis, só que num tamanho maior por causa da dimensão do hospital. Ele ocorreu no dia 25 de maio, aproximadamente 11 horas da noite, 11h15 mais ou menos. Eu e o Marcelo fomos um dos primeiros a chegar aqui e podemos presenciar todos os fatos. Inclusive, eu aproveito para mencionar que todos esses fatos relatados aqui, eu estive presente, eu acompanhei, então eu tenho consistência para passar o que está sendo informado aqui. Eu fui testemunha desses fatos. Então nós chegamos aqui, ainda existia fogo na caixa de fusíveis, o mesmo foi sanado, foi contido, e a equipe, o responsável, o eletricista responsável, acompanhou todo o procedimento, causou estranheza no mesmo, que não havia nenhum disjuntor desarmado, causou até uma certa curiosidade de todos que se encontravam no local, porque como é um equipamento de segurança, esse equipamento ele tem que desarmar. Ele deveria estar todos os disjuntores desarmados devido ao curto. E nós deduzimos que não teria sido um curto, e sim algo diferente. A causa daquele incêndio era diferente de um curto. E nós não podemos atestar o fato, porque nós não somos peritos na área, e solicitamos, após o ocorrido, a presença da Polícia Civil, a perícia da Polícia Civil, que se fez local no presente, periciou todo o local e está sendo feita uma investigação para poder apurar o porquê iniciou-se esse fogo, as causas, mas isso aí é uma coisa à parte, está sendo solucionado pela Polícia Civil, está a cargo do órgão competente. Eu vim falar o que aconteceu realmente. Houve esse incêndio na parte externa do hospital, há uma rua que separa o local do incêndio da instituição e que não trouxe risco nenhum à instituição, não houve danos, não houve abalos. Nós optamos, o Marcelo estava presente, acompanhou todo o processo, foi fundamental. Eu aproveito até para agradecer o Marcelo nesse momento, agradecer os bombeiros, agradecer a Enel, a todos os funcionários do hospital que estavam em casa, vieram prontamente nos ajudar, as demais equipes, a SAMU, que veio, que disponibilizou, a prefeitura que ajudou disponibilizando as ambulâncias para vir ajudar na remoção dos pacientes, e removemos os pacientes não por conta do risco, porque não havia risco para os pacientes. A gente optou pela remoção dos pacientes porque não havia energia elétrica no local. A gente tinha a informação que todos os pacientes do setor Covid que estavam entubados, que estavam recebendo oxigênio, os respiradores estavam funcionando, que tinham autonomia de aproximadamente 50 minutos, e imediatamente nós não queremos pôr ninguém em risco por conta da falta de energia, nós solicitamos a remoção de todos. Foi feito em excelência, não tivemos incidente nenhum, todos foram removidos, ninguém se machucou, não houve intoxicação por fumaça, não houve incidente nenhum no momento da remoção. Eu peço até desculpas se eu não mencionei alguém que deveria agradecer aqui, porque o momento foi muito conturbado, então a gente acaba não se recordando exatamente quem estava presente. Mas todos que estiveram presentes foram de suma importância, foram instrumentos na mão de Deus para a salvação de todos que estavam aqui. Eu gostaria que o Marcelo tivesse alguma coisa para acrescentar, porque a gente acaba esquecendo porque era muita informação. Eu gostaria que o fizesse. Sim, não, é o que o Michael acabou de relatar. Eu fui informado do princípio do incêndio por volta de 11h20, imediatamente vim para o local, aí já estava aqui o pessoal da manutenção, a gente ajudou, através dos próprios extintores, a gente conseguiu amenizar o incêndio. O bombeiro já tinha sido acionado pelo próprio Michael, até compareceu ao quartel para chamar os bombeiros, e em seguida eles já compareceram e conseguiram estabilizar. E a gente
foi para dentro do hospital devido à falta de energia para tirar os pacientes, tentar remoção, entrei em contato com o SAMU, com o bombeiro, com a Secretaria de Saúde, que foram solícitos, ajudaram bastante e graças a Deus a gente conseguiu remover todos. Inclusive no dia seguinte a gente disponibilizou a nossa equipe, praticamente mais de 50 pessoas lá na UPA para auxiliar, técnico, enfermeiro, serviço social, pessoal do NIR, todo mundo foi para lá ajudar, médico, para dar o suporte e até todos os pacientes serem transferidos. Exatamente. Cabe ressaltar que após a transferência, nós não transferimos problemas, nós transferimos seres humanos, nossos pacientes. Continuamos, né, Marcelo, com envio de medicamento, envio de alimentação, para que a gente pudesse atender a todos que estavam aqui no hospital, para minimizar ao máximo os transtornos, e eu acho que a equipe foi exitosa em todo esse processo. Passando então para o dia 27 de maio, onde a instituição recebeu a primeira recomendação do Ministério Público, através da promotora, a doutora Débora, e eu gostaria que a Rose explicasse como funciona esse documento. Então, no dia 27, nós recebemos a recomendação para que o hospital efetuasse a transferência dos 3 pacientes que ainda tinham na UTI e que não recebesse mais pacientes até que os laudos dos órgãos competentes fossem emitidos, efetuando a liberação do hospital. E todo o processo foi acompanhado pelo Marcelo. Você gostaria de acrescentar mais uma coisa? Só para acrescentar o que a doutora Rose falou, a gente continuou, a nossa energia tinha sido restabelecida, na verdade na UTI não chegou a faltar, a gente conseguiu voltar a energia no CTI e a gente tinha 3 pacientes que já estavam regulados, aguardando vaga, só que aí a gente recebeu essa recomendação para serem transferidos, aí a gente conseguiu a vaga para os 3 e os mesmos foram transferidos no mesmo dia. Muito bem lembrado pelo Marcelo, é que poucas horas após o fato, toda a energia havia sido restabelecida, todo o hospital estava em perfeito funcionamento, nada havia sido atingido, a farmácia estava com medicamento, todos os insumos, a equipe médica toda de prontidão, então nós teríamos total possibilidade da reabertura do hospital sem nenhuma interferência do ocorrido, porque paralelamente a esse painel de disjuntores, nós estávamos com um sistema já novo sendo implantado, ele estava sendo implantado de modo pausado, porque não haveria a possibilidade de desligar a energia do hospital, então toda a transferência de carga era feita com o hospital em total funcionamento. Por isso, foi um serviço um pouco mais demorado, e quando houve o ocorrido, nós fizemos imediatamente a transferência de toda a carga para esse painel novo. E dando continuidade aos esclarecimentos, no dia 28 de maio, nós recebemos um ofício da Secretaria de Saúde do município. Eu vou pedir para que a doutora até leia esse ofício, porque a gente tem sido muito contestado, há muitos rumores nas redes sociais a respeito desse ofício. Então a gente vai ler o conteúdo do ofício, a doutora vai fazer a leitura, para que a gente não deixe dúvidas aos nossos colaboradores, a quem está assistindo esse informativo. O ofício diz: notificação da suspensão do serviço. Venho por meio deste notificar a suspensão de todos os serviços conveniados junto ao município de Rio Bonito, inclusive o serviço de pronto-socorro, bem como de todos os demais serviços ofertados por essa unidade hospitalar, ainda que em âmbito particular, determinando a imediata remoção dos pacientes que porventura ainda se encontram nessa unidade, até que todas as questões técnicas de segurança sejam devidamente sanadas e atestadas pelos órgãos competentes, a fim de possibilitar a devida segurança dos pacientes e funcionários desse hospital. Essa administração até entende a preocupação do órgão municipal, a gente fica até feliz com essa preocupação, mas cabe ressaltar que o incêndio
foi na área externa do hospital. E não houve dano estrutural, dano material, apenas a caixa de disjuntor que foi danificada e que em menos de 36 horas, se eu não me engano, já havia tudo sido restabelecido. No dia 28 de maio, nós recebemos da Secretaria de Saúde de Rio Bonito um ofício. Poderia ter gentileza? Ao senhor José Miguel Borges, presidente do Hospital Regional da Civaga. Notificação, suspensão de serviço. Senhor presidente, considerando o recente episódio de incêndio ocorrido nesse hospital, considerando consequente ausência de segurança aos pacientes e funcionários em decorrente de tal evento, considerando a necessidade de elaboração de laudo técnico que ateste a segurança das instalações locais, considerando as recentes recomendações do Ministério Público, venho por meio desta notificar a suspensão de todos os serviços conveniados junto ao município de Rio Bonito, inclusive o pronto-socorro, bem como de todos os demais serviços ofertados por essa unidade hospitalar, ainda que em âmbito particular, determinando a imediata remoção dos pacientes que porventura se encontrem nessa unidade, até que todas as questões técnicas de segurança sejam devidamente sanadas e atestadas pelos órgãos competentes, a fim de possibilitar a devida segurança dos pacientes e funcionários desse hospital. Após a leitura deste ofício pela doutora, a administração do hospital agradece imensamente essa preocupação da Prefeitura com respeito às condições da instituição, mas vale ressaltar que o incêndio foi na área externa. Nós, no dia 28 de maio, recebemos também a visita da Defesa Civil Municipal, onde emitiu um parecer em que o mesmo relatava que toda a unidade estava em perfeitas condições, porque o incêndio havia ocorrido numa parte externa da unidade, não trazendo nenhum dano à estrutura ou às dependências da unidade. Passando para o dia 31 de maio, nós recebemos uma documentação da Defesa Civil Municipal e dos bombeiros. Eu gostaria que a doutora Rose lesse uma parte desse documento da Defesa Civil Municipal, onde informa o ocorrido. O incêndio se iniciou no quadro geral de energia, localizado no anexo na parte externa ao prédio principal do hospital. Durante a vistoria foi identificado que o incêndio danificou toda a parte elétrica. Destaque-se que não foram observadas anomalias estruturais que comprometessem a estabilidade da edificação em questão. Então, atesta novamente o que a gente vem falando, que em momento nenhum as estruturas do Hospital das Civadas foram atingidas. O bombeiro nos deu um relatório de ocorrência, informando todo o fato, como se deu no dia 25 de maio, que foi o dia do incêndio, que consta aqui também em mãos com a doutora Rose. Continuando no dia 31 de maio, nós recebemos a ilustre visita da promotoria, através da doutora Débora da Silva Vicente, primeira Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 2. A mesma foi de comprovar com seus próprios olhos, porque ela muito preocupada com as informações encontradas que chegavam, ela pessoalmente com a sua equipe veio até o local, foi acompanhada por mim, pela doutora Rose, pelo Marcelo, e aqui a mesma vistoriou todo o prédio, entrou em todos os locais, foi no local do incêndio, a mesma até demonstrava surpresa, porque não havia mais vestígios de incêndio no local, porque tudo já tinha sanado, foi entregue em mãos o laudo da Defesa Civil, obrigado, o laudo do bombeiro, e a mesma, após a vistoria, informou que haveria necessidade de um novo pedido de reconsideração desta recomendação, que ela iria reavaliar após ter visitado a instituição, visto com os próprios olhos a situação que encontrava-se o hospital. E cabe também ressaltar que foi uma visita de surpresa, nós não esperávamos a doutora, então o hospital estava em perfeitas condições no momento da visita, e ela mesmo pediu para que nós entrássemos com um novo pedido de reconsideração da recomendação, e assim foi feito. E para encerrar esse informativo,
dia 1º de junho, que foi ontem, nós recebemos a visita do Corpo de Bombeiros. O mesmo fez uma vistoria no prédio, em todas as suas instalações, e constatou a ausência de luz de emergência e sinalização de saída. Imediatamente chamamos a nossa responsável pela brigada de incêndio, a mesma em contato com o setor de manutenção, prepararam, logo após a solicitação do Corpo de Bombeiros, toda a rede elétrica, e nesse momento está sendo instalado as pendências, que é a luz de emergência e a sinalização de saída. E hoje, dia 2, nós convidamos a Câmara de Vereadores para que fizesse uma visita à unidade, para que fizesse uma vistoria, para que acompanhasse todo o processo, que nos auxiliasse nesse processo de reabertura. E está acontecendo também um ato religioso, muitas pessoas na frente da unidade pedindo, clamando a Deus orientação, pedindo para que abençoe os governantes, nossos líderes, para que a gente tome a melhor decisão possível, que a gente restabeleça o hospital. Estamos com um feriado próximo aí, e há necessidade devido à BR-101, o alto índice de acidente, há necessidade do hospital funcionar. Eu agradeço, gostaria das considerações finais da doutora Rose. Então, assim, o nosso apelo, até como funcionário, é que tudo volte ao normal, que o nosso hospital volte a funcionar, porque a sociedade precisa do hospital, nós precisamos do nosso trabalho, e nós pedimos a Deus que Deus nos oriente a cada dia para conduzir a situação da melhor forma, porque, na verdade, todo mundo precisa desse hospital. A sociedade precisa, os funcionários precisam, o município precisa, o Estado precisa, e nós somos uma referência na região. Então, o nosso hospital não pode ficar de portas fechadas. O nosso hospital precisa abrir as portas e nós precisamos trabalhar. Muito obrigado. Marcelo? Eu gostaria de informar toda a população que a nossa equipe está pronta para, assim que for autorizado a abertura do hospital, a gente volte a funcionar, os médicos que estão no hospital, o enfermeiro, o técnico, toda a equipe. Nós temos 10 leitos de CTI prontos para ser utilizados, 5 salas de centro cirúrgico, temos sala de parto, e com uma estrutura dessa toda parada e um município desassistido. A gente espera que isso possa ser resolvido o mais breve possível. A gente clama a todos os vizinhos da Redondeza, Silva Jardim, Itanguá, Itaboraí, Casimiro, que abraça essa causa, os deputados federais, estaduais, e quem estiver nos assistindo, a gente clama uma ajuda para que a gente possa reabrir o hospital o mais rápido possível, porque todos precisam. Muito obrigado.